Bom dia. Bom dia. Ó, tem muita gente conhecida, mas tem muita gente que eu não conheço, Luiz. Nós vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente for avançando no estudo, eu vou interromper, apontar para uma pessoa assim, qual é o seu nome? Aí você vai falar. Pode falar. Beatriz? Beatriz, já que você já se voluntariou assim, então... Já apontou para mim. Já apontou, né? Beatriz, há quanto tempo você frequenta essa casa espírita? De novembro. Novembro? Então, tá fresh, né? Tá novinha. Fresquinha. Que bom. O que você lembra da primeira vez que você visitou o centro? Eu vim sozinha, estava um pouco perdida, tive dificuldade para vir. Uhum. Minha mãe não sabia onde sentar direito, sentei ali naquela cadeira e senti um desconforto, Uhum. um peso nas costas, assim. Aí depois que eu fiz o passo, passou. Eu falei, uau, eu preciso vir mesmo. Então, a Beatriz chegou meio perdida, né? Difícil de achar, primeira vez que vem, né? E se sentiu meio perdida, né? Dentro da casa. Depois já tinha chegado. Se sentou no cantinho ali, não se sentiu muito bem, mas depois do passe, percebeu aquilo que nós já conhecemos, que é um ambiente preparado por nós aqui, né? Um ambiente espiritual. É engraçado, Beatriz, quando eu faço a pergunta para várias pessoas conversando na casa espírita, uma das coisas que eles falam, que eles lembram, é a pessoa que os recebeu no centro. Que na nossa casa espírita então é a recepção, né? A recepção é alguém na porta. Né? Então eles lembram daquela pessoa. Anos, passam-se anos. O que você lembra do seu primeiro dia? O fulano de tal estava na porta. E me recebeu com um sorriso, me abraçou, né? Então, achei interessante isso. Alguém se lembra disso, da primeira vez que veio no centro e a pessoa está na recepção? Levanta a mão assim, sim. Foi essa a impressão que você teve? Qual é o seu nome? O meu? É Ramon. Ramon? Sim, sim. Quem está na recepção, Ramon? Aquele rapaz que... Wallace. O Wallace? Cabeludo? Exato. Ele que recepcionou. Sim, sim. E aí, por que a gente guarda essas memórias assim, né? São momentos marcantes na nossa vida, assim, né? Pode ser marcantes para o bem, como, né, coisas ruins também. Então, quando fica marcado, é um momento meio que decisório, né? Você, poxa, me senti bem-vindo aqui, vou voltar, né? Você toma uma decisão ali. Obrigado, Ramon. Obrigado, Beatriz. Bom, eu falei centro espírita, gente, mas acho que o verdadeiro título da palestra é A Viagem Espírita. Então, deixa eu ver aqui mais um voluntário aqui. Ó. Qual é o seu nome? Ivan. Fala português? Fala inglês também? Espanhol? Russo? Não. Ramon. Ivan, desculpa, Ramon. Ó, Beatriz, até o final da noite do dia, né? Ivan, você sabe o que foi a viagem espírita de 1862? Não. Então, Allan Kardec, quando fundou o Espiritismo, ele viu que o movimento espírita, né, da França e do mundo estavam crescendo rápido. Mais rápido do que qualquer outra filosofia da época. E ele tomou desse fato para dizer que havia uma vontade, uma providência divina para a chegada do Espiritismo e também o seu crescimento, o seu prosseguimento. Então, naturalmente, muitas cidades da França, né, fundaram casas espíritas. Em 1860, ele fez a sua primeira viagem para Lyon, que é uma cidade mais para o sul ali. Aí, em 1861, no ano seguinte, ele fez uma viagem que incluía Bordeaux, que é mais para o oeste ali. E em 62, ele fez essa grande viagem espírita, que é 1.300 milhas, que é mais ou menos sair daqui e chegar em Miami. E naquela época, se você assistir os filmes de Kardec, né, que a gente já viu disso, era a cavalo, né? A carroça, né? Carruagem, né? E demorou 7 semanas essa turnê toda que ele fez assim, né? Não só porque era mais lento viajar, mas em cada lugar que ele ia, ele fazia uma palestra.
E então nós vamos pegar uns trechos da palestra que ele fez, vamos ler aqui juntos e vamos estudar. E, acho que é uma semelhança incrível com o Paulo, né? Paulo também viajou bastante, né? Eu não sei, tem um estudo sobre as viagens de Paulo que é muito interessante, mas eu não lembro nada agora. Quanto que, eu sei que ele foi de barco, a pé, de cavalo, o jeito que dava para ele ia. E aí tem a curtíssima viagem espírita de 2023, que sai de Boston. 40 milhas, nem 50 mil. Então achei, vou dar uma piadinha aqui. Mas, por quê? Uma das coisas que Kardec fazia, né, quando ele chegava lá no discurso que ele falava, né, que eu não copiei aqui, mas ele fala assim, gente, se eu fosse visitar esse centro só para minha satisfação pessoal, é uma perda de tempo. Mas que ele gostava de ir conhecer as pessoas, são pessoas amigas, rever. E mais ou menos é o que acontece comigo. Uma vez por ano, o Luiz me chama, eu venho aqui, né, o Anderson me chama, e a gente se vê. Eu moro mais perto de Boston, né? Então a gente não se vê muito. Só em grandes eventos assim, aniversários. E, né, talvez vocês não tenham sabendo ainda, mas estamos programando para o dia 25 de março, o Divaldo Franco vai estar aqui, mais uma vez. Então, a gente vai... Seu aniversário? 25 de março? Qual é o seu nome? Andréia. Então vai ser um banquete, hein, Andréia? Então nós vamos colocar online informações, para as pessoas poderem adquirir os tickets. E deve ser no Holiday Inn, né, como a gente sempre faz. E essa possivelmente vai ser uma das últimas viagens de Divaldo aqui para os Estados Unidos, né? Que ele já está com 92 anos. Bastantes anos, né? E ele é outro, né? Que faz essas viagens espíritas, assim. Então, tem esse aspecto, vamos dizer assim, fraterno, social, né, das viagens, mas ele também trazia, respondia a questões e mais ou menos fazia qual que é a direção que a doutrina espírita, o movimento espírita, né, está tomando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa terceira parte, né, a visão que ele tinha do movimento espírita na época, e vocês vão ver como que até hoje o discurso dele é atual, né? Muito bem. Então, ele começa falando assim, né? Engraçado que o meu está tão pequenininho, eu tenho que ler dali também. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana, você pode ler para nós? Posso. Quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre. Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem. Fora da caridade não há salvação. Que a sociedade tome essa máxima por divisa e a ela conforme sua conduta. Tudo se modificará. Ok. Obrigado, viu? Daniela? Luciana. Obrigado, Luciana. Então, várias coisas que a gente pode dissecar aqui, né? Fazer um estudo frase por frase, mais ou menos. Então, aquela primeira frase, né? Que seria um milagre pensar que a sociedade da época de Kardec, né, se transformasse. Hoje, a gente não pensa assim também? Cara, só um milagre para fazer a sociedade mudar, né? Em pleno século XXI, a gente está ainda gastando mais com defesa e armamento do que com educação, saúde e outras coisas assim, né? Então, e guerras, né? Ao invés de diplomacia, sei lá, você pode escolher a área que você quiser, você vai ver, não é possível, no século XXI ainda está assim, só um milagre. E aí Kardec fala, não, mas é um milagre que o Espiritismo pode e deve fazer. Ele coloca, claro, né, que um dos instrumentos que Deus está utilizando para fazer esse milagre é o Espiritismo. Mas nos raciocínios de Kardec ele fala uma coisa tão interessante. Por que é milagre? Né? Por que é tão impossível? Por que a gente acha que não muda? E ele faz uma pergunta que eu nunca havia feito antes, muito interessante. Ele pergunta assim, por que o Cristo veio à Terra? Se não fosse possível, né, criar esse mundo melhor, esse reino de Deus na Terra, para que Cristo ia gastar, desperdiçar o tempo dele aqui? Seria como se você pregasse para animais que, né, não tem inteligência, nunca vai sair daquela condição animal.
Então ele põe essa questão. Não, claro que pode mudar. Senão Cristo não teria vindo para nos falar que devemos mudar. E quando você compara a sociedade de hoje com a sociedade, né, da época de Kardec, mesmo que tenha ainda muitas mazelas, muitas diferenças, a gente tem que admitir que há um progresso muito grande, né? Há instituições de amplo global, né, que tentam de alguma maneira promover a paz, a saúde, a educação, a proteção dos direitos humanos e por aí vai, né? Hoje em dia causa muito mais escândalo, né? Quando algo ruim acontece, o mundo inteiro fica sabendo rápido, né? Então assim, a gente vê vários avanços e então dá esperança, né? Que existe ainda muita coisa para mudar, mas que vai ser, nós vamos chegar lá. Esse mundo está no momento de transição e a gente vai chegar lá. E aí ele fala da caridade, né? A bandeira do espiritismo ali, né? Fora da caridade não há salvação. E que se a sociedade tomasse essa máxima, então a vida seria uma maravilha, né? Não precisaria nem de ter lei, era só seguir isso. Não é? Porque não foi isso que Jesus falou, que toda a lei e os profetas se resumem em amar ao próximo como a si mesmo, que é o que está falando aqui, fora da caridade não há salvação. E eu vou voltar nessa frase, porque ele, novamente, assim, eu gosto de essas palestras assim, né, convidadas, é o momento de a gente, se eu estudar uma coisa nova aqui, ver que eu posso levar diferente, né? Então, eu nunca tinha estudado esse livro assim, a fundo, para, né, fazer uma palestra. Então, eu gostei dos pensamentos de Kardec. E você vê como ele era bem objetivo, assim, né? E uma pessoa de uma personalidade forte, assim, né? Bem missionário mesmo. Ele sabia qual era a missão dele e não ia se desviar daquilo. Muito bem. Vamos lá. Outro voluntário aqui. Qual o seu nome? Ruth. Você pode ler para nós, Ruth, por favor? Embora o homem tenha progredido do ponto de vista moral, deve-se convir que esse progresso se realizou principalmente no sentido intelectual. Por quê? Boa pergunta, Ruth. O que você acha? Você pode pedir ajuda aos seus companheiros. Pelo que eu tenho estudado, iniciando, o processo ele sempre vem assim, mais ou menos junto, intelectual com moral. Né? A gente sempre tem que evoluir intelectualmente e moralmente. E me parece, a meu ver, que intelectualmente ele está vindo antes. Sim. Primeiro você evolui um pouquinho intelectualmente e a partir daí ele puxa o moralmente. Exato. Eu estou correta. Está super correto. E é isso mesmo que ele vai falar, né? E é engraçado você ler essa viagem espírita, né? E imediatamente você lembra, cara, mas ele escreveu isso no Livro dos Espíritos. Ele escreveu isso no Evangelho com o Espiritismo. Ele escreveu isso no Livro dos Médiuns, né? Então você vê que ele está falando para uma audiência, assim, um público ao vivo, mas é como se estivesse lendo o livro dele. Livro dele, assim, Livro dos Espíritos, né? Que ele ajudou a coordenar. Então você vê uma coerência, né? Como ele era o maior estudioso do Espiritismo, como há de ser, né? Então imagina isso, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já fui pesquisador acadêmico, né? Então você escrevia um paper, né? Um artigo sobre uma área bem específica, e você fica naquele texto semanas, escrevendo, revendo. No final você sabe aquilo de cor, entendeu? Então você imagina que era o que Kardec fazia. Ele lia a mesma pergunta, a resposta para a mesma pergunta de diferentes médiuns, compilava aquilo tudo, vê se fazia sentido, colocava num capítulo, não, aqui está muito cedo, põe em outro capítulo, imagina. Então ele realmente era o maior estudioso do Espiritismo, né, que a gente conhece. E sem ajuda de computador. Que era mais difícil ele escrever à mão, imagina, batia. Não sei. Nem sei. O corrector? O corretor ortográfico, né? Não tinha. Tudo na mão. Nem sei se tinha máquina de datilografar naquela época. 1857, quando é que saiu o Gutenberg, a primeira? Já devia ter, porque tinha livro, né? Livro impresso, já devia ter máquina de datilografar. Bom, então é exatamente isso. O progresso intelectual não segue
junto, né, ao mesmo passo que o progresso moral, e, como a Ruth disse, muitas vezes vem antes. E o progresso intelectual é que nos auxilia a distinguir o bem e o mal. Por isso que o progresso moral vem depois. Mas não é isso que a gente está falando até hoje. Kardec identificava isso lá no tempo dele, né? Nós já estamos 150, 160 anos depois, e o progresso intelectual parece que não tem freio, né? Está acelerando ainda mais, né? Mas o progresso moral vem vindo junto, né? Talvez não tão rápido como nós gostaríamos, mas vem vindo também. Acontece que esse falta de balanço, né? Falta de equilíbrio, cria um desequilíbrio, né? Eu vou precisar de outro voluntário aqui, tá? Esse ângulo aqui não tá. Vamos ver aqui. Qual o seu nome? Patrícia. Patrícia. E Patrícia, quanto tempo você vem à casa espírita, Patrícia? 1 ano. 1 ano? E Ruth, você? Também. 1 ano também? Olha, são da mesma classe, né? E repete o nome, por favor. Patrícia. Patrícia, nossa. Ruth, Beatriz, Andréa, Ramon, Ivan, Luciana. Nossa, não vou conseguir ler isso. Tá, Patrícia. O Espiritismo apoia-se sobre fatos. Esses fatos, de acordo com o raciocínio, é uma lógica rigorosa. Então, a doutrina espírita, o caráter de positivismo que convém à nossa época. O materialismo ameaça fazer a sociedade mergulhar em trevas, dizendo aos homens: o presente é tudo, portanto o futuro não existe. O Espiritismo vem restabelecer a verdade, afirmando: o presente nada é, o futuro é tudo, e é a prova. Isso. Obrigado. Como eu estava falando, né? Esse desenvolvimento intelectual e moral desequilibrado causa um desequilíbrio na sociedade, né? E como que isso se mostra, né? Acho que eu estou botando o boi na frente dos carros um pouquinho, mas depois a gente volta e acerta tudo. Quando você vai na Gênesis, né? Naquele último capítulo que fala os sinais dos tempos, né? Que eu, alguns anos atrás, estava estudando bastante, ele fala que a transição planetária não vai acontecer com cataclismos, né? Grandes terremotos, grandes convulsões físicas, materiais, mas eventos grandes, né? Morais, mentais, psíquicos. E um dos sinais seriam que muita gente, eu não sei se faz essa palavra de Kardec, mas estariam depressivas, né? Teriam problema de saúde mental. Então, esse desequilíbrio intelectual e moral, um dos sinais é isso, né? Que as pessoas não se sentem muito ansiosas, muito depressivas, muito, fora de si, né? E uma das razões, né, é que parece que falta a esperança, que quando eu falo aqui, né, o futuro não existe, né? O materialismo diz que o futuro não existe, né? O futuro não é nada. Meio que você fica sem esperança, né? Poxa vida, então eu vivo e depois acabou, não virou nada, né? Então isso vai criando essa ansiedade também, né? Então vai contribuindo para esse estado mental doente. Mas eles fazem isso, o materialista faz de uma maneira tão convincente, né? Usando razões lógicas, né? Que eles, nossa, então, será mesmo que existe vida após a morte? Será que isso não é só invenção? É claro que Kardec fala isso, são só sofismas, né? Sofismas é uma lógica que parece certa, mas está errada. Por exemplo, eu posso falar assim: olha, essa camisa cabe numa gaveta. E eu vou usar um português meio esquisito aqui, caibo na camisa, né? Eu sirvo na camisa. Então, consequentemente, eu também sirvo dentro da gaveta. Lógico, não é? Super lógico. Mas isso é um sofisma, que tem uma falácia aí no meio do argumento que, né, não dá para comparar a camisa dobradinha comigo dentro da gaveta. Mas, aparentemente, assim, né, logicamente, parece verdade.
Então, esse exemplo que eu dei foi muito simples. Mas se você ler um livro como O Gênio Egoísta, né, do Richard Dawkins, ou O Relógio, ele dá vários argumentos dizendo que, por exemplo, o único motivo que nós estamos vivos nesse universo não é que tem uma força, uma inteligência suprema que criou tudo e a gente está aqui. Não. Mas porque uma coisa aleatória aconteceu, que nós estamos aqui, nós podemos pensar e criar que fomos criados por Deus. Está entendendo? Não é Deus que criou a gente, mas nós que criamos Deus para explicar a nossa existência. E isso acontece porque nós temos a capacidade de pensar. E então ele fala assim, o nada é capaz de produzir algo. Que Kardec fala assim, não, nada não existe, nada não pode construir nada. Então, para uma pessoa que fica só na superfície, assim, que não tem um conhecimento espiritual, esses argumentos são muito atrativos, né? São convincentes. Então, é que Kardec explica, a sociedade estava pronta, a humanidade estava pronta para a chegada do Espiritismo, que prova com fatos positivos. O que é um fato positivo? É algo que você pode observar. Na época de Kardec, né, positivismo significava isso. São as ciências onde você faz um experimento para comprovar uma ideia. Então, positivismo não é otimismo, né? Não é esse sentido. Positivismo é isso. Olha, se eu soltar uma maçã, ela cai no chão em tantos segundos. Por quê? Então tem uma aceleração tal. Porque a aceleração é gravidade. Ok. Então tudo explicadinho, tudo observado no laboratório, você consegue medir. Então a contribuição do Espiritismo nesse sentido para a sociedade, olha, foi mostrar através de fatos positivos que os espíritos existem, se comunicam conosco e através dessa comunicação foi desvendado, né, esse véu que cobria o estado da vida futura. Então a vida futura não é mais uma possibilidade, né? Uma hipótese. É provado. E aí, né, o materialismo, aí Kardec ele fala que o único inimigo do Espiritismo é o materialismo, né? Porque o materialismo nada existe, não tem a explicação, é que não, isso é ilusão e tal. E o Espiritismo mostra, né, que não. Então o único inimigo do Espiritismo é o materialismo. E o materialismo é que leva a essa falta de esperança, essa depressão social. E o Espiritismo vem justamente resgatar essa espiritualidade, né? E a gente pode até falar, resgatar esse cristianismo primitivo, né? Redivivo. Então tudo isso só dá alçada nas bases espíritas. E antes, né? Aí Kardec fala assim, antes disso o que havia era uma fé cega, né? Era uma fé que você acredita porque você tem medo de ir para o inferno, por exemplo. Então, uma fé baseada no medo, na ameaça, né? E as pessoas foram ficando mais inteligentes, né? E essas ameaças passaram a não funcionar mais. E ele não quer, vamos dizer assim, maldizer ou falar mal das pessoas que acreditam cegamente, né? Porque esse tipo de crença ainda tem o seu valor, ainda tem a sua utilidade. Então, ele não é inimigo do Espiritismo, o pessoal da fé cega. O Espiritismo é um materialismo. Está entendendo? Então, dá para conviver, dá para criar pontes, né, entre as várias crenças, mas ele mostra, de uma certa maneira, que para os dias atuais, o Espiritismo é mais apropriado por causa do positivismo, por causa da sua experimentação, observação, e essas provas, até materiais, né? Quando tinha as reuniões de materialização. Vamos lá. E aí ele fala assim, mais, né? Ele vai além. Que alguns dos inimigos do Espiritismo... obrigado. Alguns dos inimigos do Espiritismo... E é engraçado é que ele gasta um bom tempo da palestra dele com o pessoal de Lyon, de Bordeaux, né? Falando disso, dos inimigos do Espiritismo. É como se estivesse lendo ali de novo aquela introdução do Livro dos Médiuns, né? Que ele fala dos opositores do Espiritismo. E ele vai repetindo aqueles argumentos ali.
E aí eu trouxe esses 6 porque uma pessoa no jornal falou assim, o espiritismo ele é muito atraente, então você tem que tomar cuidado. Igual a gente fala hoje em dia, né? Que as drogas são muito atraentes, então os jovens têm que tomar cuidado, né? Então, nesse sentido, assim. Mas Kardec usa o argumento seguinte, se o espiritismo é atraente, é porque tem uma coisa boa ali, né? Ele usa coisa, os vícios, né? As pessoas são viciadas porque dá um tipo de prazer, né? Mas no caso do espiritismo, ele foi identificar quais são as coisas que atraem as pessoas ao espiritismo, né? Aí ele colocou 6. Porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Todos nós temos uma ideia instintiva de que há de haver uma vida futura. Por que a gente tem essa ideia instintiva? Qual é o seu nome? Keila. Keila, quanto tempo você frequenta a casa? Uns 3 anos, então você já é da outra classe. Keila, por que você acha que a gente tem esse instinto de quem sobrevive após a morte? Onde você acha que vem essa ideia inusitada? Da reencarnação? Claro, né? Porque a gente já viveu nesse mundo dos espíritos, então intuitivamente a gente já sabe que a gente vai voltar para lá, né? Mesmo que a gente não fale, em algum lugar no nosso inconsciente isso está lá. O que mais? Qual é o seu nome? Aline. Aline, você pode ler a próxima pergunta aí? Porque apresenta o futuro sobre o aspecto que uma razão pode admitir. Ok. Isso é muito interessante, né? Tem muita gente que vem para o espiritismo e fala assim, eu gosto do espiritismo porque ele responde minhas perguntas. Você tem alguma pergunta sobre isso? Apresenta o futuro em um aspecto que a razão pode admitir. O que isso significa para você? Eu acho que é isso que responde, acalenta, responde tudo. Sim. Tem uma coisa que... Bom, o que vem à minha mente não é a resposta certa. O que você falou está perfeito. Que as respostas dos espiritismo nos consolam, né? A gente entende, né? Não, isso aí, eu posso concordar com isso. Minha razão compreende. Uma das coisas que a gente costuma falar é o seguinte, que a pessoa desencarna, em geral você vai no velório, coisa assim, e a pessoa, todo mundo gosta de falar bem da pessoa, né? Que a pessoa é ótima, né? E a gente sabe, não, o espírito, você desencarna, você continua sendo o mesmo espírito, né? Você não vai mudar de repente, né? Então, uma coisa, não, realmente faz sentido, né? É uma das coisas. Mas tem várias coisas, né? E eu acho que a Kardec vai falar um pouquinho mais aqui, ó. Agora, desse lado de cá. Qual é a senhora? Hã? Meu lugar. Ela aqui. Tereza. Tereza. Deixa eu voltar lá com a sua de novo. Aline. Tereza. Qual que é a próxima? Porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. O que você pode me dizer sobre isso? Estou recuperando o que fiz de errado no passado, na destruição damage, repondo o mal, né? Reparando o mal. Reparando o mal que fiz, coisas que preciso aprender, coisas que para no futuro passar para o próximo ano. Há quantos anos você está aqui na casa? Muito tempo. Muito tempo, né? Já passou vários anos, né? Todo ano passa de ano. Que bom. Então, acho que o que eu entendi que a Tereza falou é que a gente entende que o mal que nós passamos agora, o sofrimento por qual a gente passa agora, não é aleatório, né? A gente está resgatando algo que fez no passado. Isso nos ajuda a passar por essa dificuldade sem reclamar, ou com a maior compreensão, né? Você pode até reclamar, mas a gente vai ver depois, né? Reclama menos, vamos dizer assim, né? Ai Deus, eu sei que eu não mereço, mas por favor, dá um alívio, né? Mas é isso aí. Então a gente começa, por causa da lei de reencarnação, a gente começa a perceber que nada acontece por acaso, né? E tem uma frase famosa, acho que Divaldo muitas vezes repete, eu não sei de quem é a frase, talvez seja de Joana mesmo,
que na terra há injustiça, mas não há injustiçados. Não há vítimas, né? Vamos lá, mais uma. Agora pode ser você. Qual é o seu nome? Graziela. Gente, beleza. Ali. Graziela. Por que com a pluralidade das existências, essas misérias têm uma razão de ser? São explicáveis e, em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. Você tem alguma história pessoal que você pode dividir com a gente? Eu acho que essa quarta frase ela tem um pouco a ver com a terceira, no sentido de que algumas provações que a gente passa nessa encarnação é em função de outras vidas também que nós tivemos, né? E atitudes, entre aspas, erradas que nós tivemos. Sim. E que a gente, cada encarnação, a gente tem a oportunidade de evoluir como espírito, né? Sim. E de que a providência divina ela nos dá essa oportunidade para continuar sempre evoluindo, né? Espiritualmente. Sim. E ter a resiliência, né? De aceitar as situações, de encarar e continuar acreditando aí na eternidade, né? Exato. Exato. Acho que a gente se conhece, né? Com os anos vai se conhecendo e a gente vê aquelas coisas que nos pegam, né? Então, vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu adoro quando as coisas saem do jeito que eu quero. Nossa Senhora. E aí, se não sai daquele jeito, você pensou, você acha que está errado. Né? Ou você acha que a outra pessoa está fazendo de propósito, para te irritar, né? Ou que é preguiçosa, ou que não está, sei lá, não está nem aí, né? Então, eu não sei, eu não tenho essas pessoas que lembram da vida passada, mas se eu estudar essa fraqueza, vamos dizer, essa má inclinação, né? Como os espíritos falam, bom, eu poderia muito bem ter trabalhado na Inquisição, né? Queimado um tanto de gente que discordava de mim, né? E hoje em dia eu só fico bravo, então já é uma... Ou poderia ter sido um autocrata, né? Um ditador em algum lugar, né? Então, a gente, mas, bom, isso é o que eu consigo observar. Eu fico muito admirado, né, de algumas pessoas que, muitas vezes mães, né, que se sacrificam tanto por um filho, às vezes, que tem alguma doença, né? E você vê, nossa, mas como que ela dá conta de ser mãe, ser esposa, vir à casa espírita, fazer palestra? Você fica assim, meu Deus do céu, eu não faço nada. Eu não faço nada, porque uma semana tomando conta dessa criança, eu já ia ficar assim, super cansado, né? Então, realmente, tem algumas pessoas que você vê assim, poxa, essa pessoa está realmente espiando. Ou, você pode nem falar isso, né? Porque pode ser uma prova, ela pode ter escolhido aquilo. Né? Quando Jesus foi curar o cego de um deles aí, Betsaida, não sei qual deles, né? Aí os discípulos perguntaram para Jesus, depois já tinha curado, né? Quem foi que pecou para ele nascer cego desse jeito? Porque ele era cego de nascença. Então quem pecou? Não foi ele, porque ele já nasceu cego, né? Foram os pais, né? E aí ele nos deu uma resposta, né? Que não foi nem os pais, nem ele, mas que ele escolheu aquilo para dar prova do meu pai, né? Então foi um espírito missionário que escolheu nascer cego para ser curado naquele momento, né? Muito bem. Tem mais aqui, ó. Porque pode ser o senhor aqui? Sim. Qual o seu nome? Luiz. Luiz. Deixa eu chamar. Número 5. Porque o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre, que os encontrarão novamente e que estão quase sempre ao seu lado. Você tem alguma coisa para falar sobre isso aí? Uma história? Na verdade, que para mim isso é uma realidade. É? Sim.
porque nós estamos aqui em curso, em expiação do nosso passado, nossas vidas anteriores. E sei que a minha família atual hoje vai estar sempre comigo. Desculpe que eu estou emocionado, porque eu estou com alguns problemas e está meio difícil, né, passar, mas o apoio que eu estou recebendo da minha família é muito grande. Obrigado, Luiz, por dividir com a gente. Eu sei que eles vão estar sempre junto a mim. E eu sempre junto a eles. Porque nós escolhemos estar sempre juntos. Sim. Isso é muito tempo que eles estão percorrendo nosso caminho. Que aos poucos vai sendo lapidado e nós vamos estar sempre juntos. Desculpe, não posso continuar. Tudo bem, é ótimo. Todo mundo aqui percebeu o seu amor, a sua dedicação, aos seus familiares e também o tanto que eles te amam e como unidos vocês são. E esse exemplo de união é para todos nós. Todo mundo aqui vai estar ligando os pais, né? Acabou a reunião, meu pai, vou ligar minha mãe. Porque esse sentimento de amor é o que, vamos dizer assim, que deve ter na base da casa espírita. É quando Jesus fala assim, que uma pessoa construiu a casa na areia, né? E o outro construiu a casa na rocha, né? A rocha que a gente está se referindo é o amor. Essas relações familiares, né? Primeiro, que é a nossa primeira contato, né? Reencarnação, mas também a família espírita, né? Então é muito importante para qualquer casa espírita ir para frente, ter essa relação de amor entre os participantes, né? Obrigado. E, então, na casa espírita, além de ter essa consolação, né? Porque as pessoas veem o espiritismo, porque eles podem se comunicar, eles veem a realidade da sobrevivência da alma, né? Então, isso é um dos atrativos do espiritismo, né? E, por fim, vou aticar de novo. Qual é o seu nome? Karine. Karine, você pode ler, por favor? Sim, porque todas as máximas dadas pelo espiritismo tendem a tornar melhores os homens uns para com os outros. É o estudo da doutrina, né? A gente estuda, a gente tende a ficar melhor, evoluir. Isso aqui é aquela coisa, né? De pelos frutos se reconhecem as árvores, né? E aí, quando você analisa as comunicações dos espíritos, né? Numa casa espírita, nos livros que são publicados, etc., você vê, cara, são propostas boas, né? Porque eu não trouxe essa parte, mas ele fala, numa hora do texto, ele fala isso. Que a proibição, é porque as pessoas perguntavam para ele, né? E a proibição de comunicar com os mortos, né? Da época de Moisés e tal? Kardec fala, bom, primeira coisa, se ele proibiu é porque é possível. Não é? E, então, mas mesmo assim, nem toda comunicação é boa. Então, acho que o artigo do jornal devia falar assim, que não devia falar com os mortos e tal, isso foi proibido, e ele, né, refuta dizendo assim, não, mas que comunicação são essas? Né? Se você ler, você vai ver que são coisas que propõem sempre o bem, o amor, o respeito, né, coisas da paz, coisas assim. Então por tudo isso, né, você pode ver que se a casa espírita estiver promovendo, né, estudando, e essas coisas estiverem presentes, então a casa espírita está cumprindo o seu papel. Né? Eu acho que é isso que Kardec estava explicando ali, porque tinha tantas casas espíritas representadas ali nas viagens dele, né? Então é isso que ele estava falando. Mas eu fiz um parênteses aqui, né? Que eu sou novo, né? Sei lá, 45 anos, né? Nem tão novo assim. Mas as coisas demoram muito tempo para desenvolver, né? E Kardec falou que estava crescendo o espiritismo rápido. Mas você vai na França hoje, são poucos, né? Você pergunta a uma pessoa francesa, ninguém conhece Kardec. Mas você pergunta quem foi Hipólito Leon des Anival, eles sabem. Porque ele foi muito famoso, ele escreveu vários livros de matemática, de gramática francesa. Mas quem foi Kardec, não sabe. E no Brasil cresceu bastante, né? E aqui, que a gente está nos Estados Unidos, que é o que a gente, né, tem observado,
Cresce, mas não é aquele fogo de palha. Não, é até bom não ser fogo de palha, né? Que acaba rápido. Cresce, mas você não vê aquela coisa. Você gostaria que fosse mais rápido, né? Mas eu acho que se você olhar apenas para os centros espíritas, é uma métrica, é uma direção. Mas se você olhar para as ideias espíritas, né? Você vê como que tem avançado, ou crescido, né? Você vê num programa da Oprah, né, que tinha uma audiência, nossa, gigantesca, e aí vai uma criança falar da reencarnação que ela teve como um piloto de avião, e que teve o livro e tal, e aí você vê aquele primeiro filme lá atrás, né, o Ghost, como é que falava daquelas ideias, e a gente, nossa, não é tão parecido, vamos dizer assim, né, claro que tem as licenças poéticas, né, do filme, mas aí mais recentemente você vê os filmes de André Luiz, né, de Chico Xavier, Nossovar, e aí que mostra uma coisa mais, vamos dizer assim, de acordo com a doutrina espírita, né? Mas tem os pioneiros lá que abriram o caminho aqui para esses filmes de hoje, né? Então, acho que você, se for olhando assim, as ideias espíritas, elas estão avançando, né? Então, não é só o espiritismo que vai, como o Kardec colocou aqui, né? A missão não cai só sobre o espiritismo. É a missão do espiritismo, sim, mas não apenas do espiritismo. Tem várias... quero crer, vários espíritos encarregados dessa missão em diferentes áreas, né, da sociedade. Você vê, eu anotei alguns nomes aqui, né? Médicos, aquela Kubler-Ross, ela estudou por muitos anos pacientes em estado terminal e começou a notar que eles recebiam recebiam visitas. E começaram, estou vendo fulano de tal, que era uma pessoa que já tinha desencarnado. Então ela promoveu, né, uma mais compaixão no momento da morte, né, e valorizar, e não achar que a pessoa está ficando demente, mas valorizar a experiência daquela pessoa. E não é só ela, tem os continuadores dela, né? Ela tem alunos, né, que continuaram a pesquisa dela. Tem um outro, Moody Jr., não sei se vocês conhecem, mas ele estudou bastante aquelas experiências de quase morte, né? A pessoa fica morta tecnicamente por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aí ela descreve toda uma situação, né? E tem um livro muito bom para quem gosta desse assunto, chama, acho que é Return from Tomorrow. E o rapaz diz que você vai lendo, é como se fosse o André Luiz descrevendo um umbral ali, mesma coisa. E a pessoa nunca viu o André Luiz na vida, né? E aí tem uma coisa que ele fala, não só, ele é levado para as regiões perto da Terra, são mais umbralinos assim, né? E ele vai levar para regiões mais iluminadas. Ele chega numa biblioteca, e aí tem vários livros, e tem uma pequena seção, bem pequenininha, dos livros da Terra, que tinha algumas ideias boas que vieram da Terra. Aqui não, um livrinho, uma seção pequena da biblioteca. Muito engraçado. E aí ele vai continuar indo, aí ele vai para um lugar, e ele vê um dispositivo eletrônico, tecnológico, assim, uma coisa assim, que ele nunca tinha visto antes e tal. Aí ele acorda, né, continua a vida dele. Anos depois, muitos anos depois, ele vai estar vendo uma revista e fala, nossa, está aqui o dispositivo que eu vi lá no plano espiritual. Então até isso, né, que aqui é uma cópia de lá, ele foi capaz de demonstrar. Então é bom, porque isso também está no doutrina espírita, né? Quando há uma convergência de ideias, né? Então o Kardec usava isso de, olha, pergunta esse espírito, e aí se tivesse uma convergência, dali vinha o consenso. Ele publicava na revista espírita, ou nos livros, né? Então quando você vê esse consenso vindo até de pessoas que não são espíritas, é porque há alguma verdade ali, né? Então a verdade, ela vai, não tem como tampar com a peneira, né? Uma hora ela aparece. E é isso que a gente está presenciando, né? Então eu queria dar esses exemplos, porque não é só dentro da casa espírita que essa missão acontece. Bom, aí, para fechar aqui com essa parte, né? Porque tem mais. Vamos ver, foi lá de lá. Qual é o seu nome? Meu, Maria. Maria? Quanto tempo a senhora está aqui, Maria? Mais ou menos 3 anos. 3 anos também. Então você é da classe da Tereza. Não, Tereza está há mais tempo, eu acho. Tereza está há mais tempo. Da classe da Keila. Keila. Maria, essa frase aí.
O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que significa dizer: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Concito-vos a inscrever doravante essa dupla máxima em vossa bandeira, porque ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. E Maria? É o que a gente ouve aqui todo dia, né? Fora da caridade não há salvação. Exato. Você está falando que as ideias estão crescendo, independente de estarem crescendo na casa espírita, mas eu acho, é isso que eu vejo no mundo. Caridade. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas na minha visão tem muito mais coisa boa acontecendo, e pessoas ajudando, e movimentos, e disseminação de coisas boas. Exato. Então, isso tudo é caridade. Obrigado, Maria. Você sentiu assim, imagine Kardec falando isso para você na palestra, não sou eu, Kardec chega aqui e fala isso para você. Qual que é a sua reação assim? Então, eu vou falar, eu ficaria sentadinho assim, afundando na cadeira, porque ele está falando não só é a sua bandeira, a finalidade, né, da casa espírita, mas é o dever do espírita. Ele chega a dizer que se você não é caridoso, você não é espírita. Não são essas palavras que ele usa, mas é uma coisa forte assim, tá? E é claro, a gente entende que a caridade é bem ampla, né? Então existem várias maneiras de praticar essa caridade. E eu anotei aqui, mas está tão pequenininho que eu vou, né, falar mais ou menos o que eu lembro. Mas você tem a caridade do pensamento, né? Então, quando você tem um pensamento ruim sobre uma pessoa e você procura compreender, então você está sendo tolerante, isso é um tipo de caridade, né? Tem a caridade dos ouvidos. Então, quando você silencia o mal, não passa para frente, né? Quando você procura compreender, né? Mesmo aquela pessoa, né? Para dar um exemplo, aquela pessoa que está sempre reclamando, nada está bom, né? No fundo, ela tem um compromisso com o certo, né? A coisa boa, a justiça. Então, se você consegue, né, escutar isso numa reclamação, então você está com o ouvido bem caridoso, né? E os olhos, as mãos, então tudo o que você pode fazer com esse corpo, né, que nos foi emprestado para o bem de outra pessoa, é uma caridade. Então, o caridoso, ele pensa no outro antes de pensar em si. O egoísta, ao contrário, ele pensa em si primeiro e, se sobrar, aí ele pensa no outro. Então, é mais caridoso aquela pessoa pobre, né, o óbolo da viúva, que dá tudo que tem, ou metade do que tem, para saciar a fome de um colega, do que aquele que dá só do supérfluo e não passa nenhuma privação no seu ato de doação, né? Então, isso tudo Kardec falando aqui. E por que a gente vai sentando na cadeira assim, né? Porque a gente não se sente caridoso. Eu sempre me cobro, nossa, eu podia estar fazendo tão mais, né? Então, a gente fica realmente se cobrando, né? Que a gente não está ainda naquele ideal que o Kardec colocou aqui mesmo, né? E aí, eu lembrei de uma outra palestra que eu tinha assistido, do Haroldo. E a palestra é Espírita, seja o nome do teu nome. E ele traz esse livro aqui, Religião dos Espíritos. E aí vai ser bem interessante, né? Então nós estamos falando agora mesmo que a missão dos espíritas é essa, de mudar a sociedade, né? Destruindo, vamos dizer assim, ou esclarecendo as pessoas materialistas sobre o espiritualismo, né? A vida após a morte. Vamos ver aqui aquela fila ali agora. Qual é o seu nome? Você que eu estou apontando, jovem. Eu? Desculpa. Qual é o seu nome? Eduardo? Há quantos anos você vem aqui, Eduardo? Desde que nasceu? Quase 4. Ok. Vamos lá, Eduardo. Vamos ler. Espírita seja o teu nome, por Emmanuel. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Ok, vamos parar aí. Toda crença é respeitável. Porém, se você está aqui, meu irmão,
a gente deve fidelidade ao Espiritismo. E fidelidade é uma coisa que anda mão a mão com o amor. Você não consegue ser fiel a alguém que você não ama, ou a algo que você não ama, né? Então, todos os meus são respeitáveis. A gente deve respeitar todos. Mas se você está aqui, vamos demonstrar fidelidade ao Espiritismo. Vamos continuar do ladinho ali. Qual é o seu nome? Luciano. Luciano, vamos lá. Espírita deve ter o teu caráter, ainda mesmo que sintas em reajuste depois da queda. Mais um. Espírita deve ter a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Ok. Então, quando é que a gente tem que ser espírita, Luciano? Sempre. Sempre. Você tem que praticar espírita dentro da casa e fora da casa. Né? Então não é só... Tem um livro muito bacana, chamado Intervalos, né? Da Schoedemann também. Então você vem aqui na casa espírita, é tudo mais fácil, né? Chico Xavier definiu o centro espírita, é aquele lugar que você cospe no chão e alguém já vem limpar. Não é assim, gente? A gente limpa a casa espírita mais do que a gente limpa a nossa própria casa. Não é? Então aqui tudo fácil. Nos intervalos, ou seja, entre uma reunião e a próxima, nos intervalos, será que a gente está sendo espírita lá? Né? Então é interessante esse livrinho. Mas é exatamente isso. Tem uma outra mensagem do Emmanuel com Chico, que vocês devem conhecer, que é muito interessante, que ele fala assim, o Chico está reclamando, né? Tá sofrendo, Emmanuel, essas notícias aí do jornal, essas calúnias todas, tudo mentira, né? Como é que meu próprio filho, né? Tem uma época que o próprio filho dele botou coisa no jornal. Estou sofrendo muito e tal. Aí Emmanuel falou assim, Chico, se eu te dou guarda-chuva, se eu te dou galochas, se eu te dou capa de chuva, se eu te dou luvas, o que eu estou querendo te dizer? Vai chover. Então, se eu te dei todo esse conhecimento espírita, o que eu estou querendo te dizer? Vai vir a hora da prova. Então é assim. Então, a gente está aqui estudando. Está estudando. Uma hora a casa cai. Né? A casa cai para o seu lado. Uma hora a casa cai para o seu lado. E aí nessa hora que a gente vai usar, né, aqueles conhecimentos todos, guarda-chuva, galocha, capa, tudo aquilo. Então é mais ou menos isso. O Espiritismo é para as horas que realmente do testemunho, vamos dizer assim. Né? Isso aí, Luciano. Mais um do lado. Qual é o seu nome? Você é de... Ailsa? Ailsa, você pode ler mais um ali, por favor? Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Não é bonito isso? Porque o Cristo, dentro da doutrina espírita, a gente aprende que é um Cristo. Que existem vários Cristos. Inclusive, eles se reuniram próximo do Sol para decidir o futuro da Terra, quando a Terra está sendo formada. E aí você imagina, agora com esse telescópio aí, né, o Weber, né? Você tem o nosso sistema solar, Jesus é o governador da Terra. Quem será o governador do sistema solar? Né? E o sistema solar está na galáxia Milky Way. Quem será o governador da Milky Way? E a Milky Way, com outras galáxias, estão rodando em torno de algum black hole, em algum lugar. Quem é o governador de lá? Né? Então você vai vendo que essa esfera crística, nossa, ainda continua. Né? Então a gente tem uma compreensão de Jesus. Então não é a lei de amar ao próximo como a si mesmo, não é uma lei da Terra, é uma lei do universo. Uau, hein? Então a gente tem, se vê um alienígena aqui na Terra e pergunta, quem é o seu Deus? É o Deus. É o mesmo, porque é o universo, né? Quem é esse Jesus que vocês falam tanto aí? Ele é um Cristo. Né? Então, olha só, que interessante. Aí podemos rebater, quem é o Cristo do seu planeta? E o Cristo do seu planeta? Fala para nós. Ele é bonzinho? Ele é bonzinho. Mais um. Atrás da Maria, qual é o seu nome? Eu? Sim.
Josi. Josi. Josi, tá aqui há muitos anos também, né? Meu sonho. Meu sonho? Não? Não. Quantos anos você tá aqui na casa? Um ano também? Nós vamos pra cá. A casa de um ano. Pessoal, um ano, hein? Tá ganhando um ano aqui hoje. Vamos lá, última parada ali. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. E aí? Chamou na responsa. Luísa, seu nome? Josi. Josi, chamou na responsa. E aí? Conscientização de que, uma vez que a gente está dentro da doutrina, estudando, procurando conhecimento, a responsabilidade é maior e a conscientização de que a gente vai prestar contas de uma forma bem mais incisiva é maior ainda. Isso te deixa como, assim? Estou gostando de ser espírita, não é melhor sair logo daqui antes que fique complicado demais? Não, pelo contrário. Eu acho que a conscientização, a gente está no escuro de certa forma, mesmo porque a gente tem a consciência de que nós seremos mais cobrados no sentido de termos o conhecimento, né? De estarmos buscando o conhecimento. Eu acredito que a pessoa, quando ela está no escuro, ela não será tão cobrada quanto... Claro que ela vai prestar contas da mesma forma, mas acredito que no nosso caso, uma vez que a gente está buscando o conhecimento e já tem a consciência disso, eu acho que a responsabilidade é bem maior. Assusta. Assusta, né? Bom, então olha isso aqui. Essa aqui é a última mensagem para encerrar. Eu vou ler, tá? Então, de Francisco Carlos Xavier, por diversos espíritos, né? E momentos de ouro. Bezerra está dando uma palestra, e aí um dos confrades o interrompeu para dizer: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Deve ser sarcasmo, né? Hipocrisia. Eu falo contra mim mesmo. Eu posso, acaso, dizer que eu sou espírita cristão? Vejo-me fustigado, injuriado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Pisou no meu pé? Quanto menos espero, te afurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Não é isso que a gente está pensando aqui? Kardec falou assim: se você não é caridoso, você não é espírita. Não é? Aí o Bezerra vai responder. Por favor, né? O venerável orientador espiritual respondeu sereno: olha, eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente irritado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou espírita cristão, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Não é? Então, meus amigos, eu acho que isso serve para todos nós, né? A gente, Bezerra foi um grande exemplo no Brasil de espírita cristão, e se essa é a bandeira que nós estamos abraçando, que a gente se sinta reconfortados em saber, né, que Bezerra também tinha as dificuldades dele, naqueles momentos, né? Mas agora ele já faz força para ser melhor, né? Então que a gente possa
refletir sobre essa mensagem e renovar nossos votos, né? De continuar na seara. E a gente vai fazer a prece agora, Luiz? Vamos então sentar confortavelmente em nossas cadeiras, respirar profundamente, elevar nosso pensamento a Deus e convidar nosso Mestre Jesus, nossos anjos da guarda, os mentores da casa, para orar conosco. Vamos levar um pensamento ao nosso querido mestre Kardec, o professor, o precursor, né? O criador, o codificador do doutrina espírita, agradecendo a ele todos os esforços, tudo aquilo que a gente nunca vai saber que ele teve que superar para trazer essa mensagem divina para todos nós. Agradecendo aos nossos familiares, nossos pais, nossos amigos, aqueles que nos conduziram pelas mãos às portas da casa espírita. Agradecer aos trabalhadores incansáveis desta hora e das horas primordiais que prepararam um caminho para nós, para nossos filhos, para que hoje a gente pudesse sentar aqui numa manhã de domingo e refletir sobre a importância da casa espírita, sobre o nosso papel na casa espírita e o papel do espiritismo em nossas vidas. Que esse conhecimento possa tocar-nos no fundo da alma e irradiar de nós, transformando a nossa maneira de ser, nossas relações, e onde estivermos, que possamos levar essa mensagem do cristianismo redivivo, colocando mais afabilidade e doçura, que é filha da benevolência para com todos, em nossas palavras, em nossas atitudes. Que a família espírita de Massachusetts continue crescendo, se fortalecendo e cumprindo seu papel. Que Jesus possa nos perdoar ainda as perfeições, os momentos de personalismo, de divisões, e que Ele dê a nós sempre a oportunidade de crescer espiritualmente, de nos redimirmos, de praticarmos o bem, de levantarmos a bandeira da caridade onde estivermos. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso planeta. O planeta que o Senhor é o governador. Confiamos na sua direção, na sua misericórdia, e pensamos naqueles que estão profundamente desalentados, se sentindo abandonados e sozinhos, que acendam em todos nós essa centelha da esperança, da vitória do bem e do amor. Que assim seja.